Vamos meditar numa palavra essa noite. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gostaria que os irmãos pulassem um pouquinho adiante no versículo 18. Aleluia. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Agora o versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gostaria de meditar um pouco com os irmãos nesta noite sobre os acontecimentos que ocorreram na vida de Noé, os acontecimentos que ocorreram durante o tempo de Noé, durante a geração de Noé. Porque Noé e o acontecimento do dilúvio, ele é um acontecimento muito importante na Bíblia Sagrada. Ele praticamente encerra uma era e começa outra. Tudo aquilo que Deus havia criado é praticamente tudo destruído no dilúvio, com exceção da família de Noé, que Deus guarda eles, que Deus protege eles de toda a destruição, para que eles iniciassem novamente um projeto de Deus. Então, é um fato muito importante da Bíblia Sagrada, e é um fato que é citado por Jesus, um fato que é citado nas cartas de Pedro, um fato que é citado pelo escritor aos Hebreus. É um fato de grande relevância. Mas o que eu quero meditar com os irmãos nesta noite não é o ato propriamente do dilúvio, não é o acontecimento do dilúvio, mas aquilo que estava acontecendo, que levou aquela geração a passar por esta destruição, a passar por este recomeço que Deus precisou fazer na história, esta intervenção que Deus precisou fazer no meio daquela geração. Noé, ele é considerado um dos patriarcas de Israel. Se você pegar a linhagem de Adão, pegar a partir de 7 filhos de Adão, você vai ver que Noé é o 10º patriarca, ou é o 10º homem a nascer a partir de Adão. E o que a Bíblia nos fala é que a geração da época de Noé, a geração dos tempos de Noé, era uma geração que havia se corrompido, era uma geração que havia se afastado de Deus, era uma geração que já não buscava mais a Deus. Alguns homens, algumas famílias, algumas pessoas ainda se preocupavam em buscar a Deus. Algumas pessoas ainda se mantinham no costume de adorar a Deus, de servir a Deus, de buscar a vontade de Deus. Mas a grande maioria da geração que vivia no tempo de Noé havia se afastado de Deus, havia deixado Deus de lado, estava vivendo a sua vida da maneira que queriam, da maneira que achavam correto, da maneira que lhes agradava. E é interessante nós pensarmos que na época de Noé,
ainda não havia a lei, não tinha a lei de Moisés, não tinha Bíblia, não tinha Escritura. Na época de Noé, era o conhecimento que era passado de pai para filho. Foi o conhecimento que Adão tinha, que passou para o seu filho, que foi passado para o seu neto, e assim de geração em geração, o conhecimento de Deus era passado de uma pessoa para outra. E aquela pessoa ia conhecendo mais a Deus conforme ela ia buscando a Deus, conforme ela ia se aproximando de Deus, conforme ela ia adorando e procurando conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não estava escrita em nenhuma Bíblia, em nenhum livro como nós temos hoje. Hoje, se nós quisermos saber a vontade de Deus para as nossas vidas, basta nós pegarmos uma Bíblia, abrir ela e começarmos a ler, e nós vamos ver a vontade de Deus de uma forma explícita para as nossas vidas. Nós vamos ver o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, o que Deus fez por nós, e o que Deus quer fazer através de nós. Está tudo explícito na Bíblia. Mas na época de Noé não tinha nada disso. Inclusive a Bíblia vai nos dizer que depois de Adão e Eva pecaram, houve um tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo foi, mas nós lendo os primeiros capítulos de Gênesis podemos ver que depois do pecado houve um tempo em que ninguém buscava Deus, que ninguém invocava o nome do Senhor. Tanto é que quando a Bíblia Sagrada vai narrar o nascimento de Sete, que era filho de Adão e Eva, a Bíblia diz: a partir deste homem começou-se a invocar o nome do Senhor. Por que isso? Porque antes dele ninguém invocava o nome do Senhor, ninguém se importava em adorar a Deus. Precisou Sete nascer, precisou ele atingir uma certa idade e ter a compreensão daquilo que haviam falado para ele sobre Deus, para que ele se preocupasse em buscar e adorar a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que da linhagem de Sete, muitos foram os que se aproximaram de Deus. A Bíblia vai nos falar, por exemplo, da vida de Enoque. Enoque era bisavô de Noé. E a Bíblia vai nos dizer que Enoque era um homem que andava com Deus. Enoque era um homem não só que buscava Deus, mas que andava com Deus, que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, uma intimidade profunda com Deus. Enoque era um homem que conhecia a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua geração. E tanto foi a aproximação de Enoque com Deus, que a Bíblia vai nos dizer que Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque não passou pela morte como todos os homens passam, mas de tão próximo que ele estava com Deus, Deus tomou Enoque para si, e Enoque não precisou passar pela morte. Mas mesmo assim havia muitas pessoas, como eu já disse antes, afastadas de Deus. E quando nós começamos a ler esse capítulo 6, nos primeiros versículos desse capítulo 6, já vai nos narrar qual era a situação da geração daquela época, a situação que as pessoas viviam naquela época. A Bíblia vai nos dizer que haviam gigantes naquela época, e a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens, e nasceram filhos, e esses filhos foram os valentes daquela época. E mesmo sem haver lei, mesmo sem eles saberem ter algo escrito, o que era certo e errado, o que era pecado ou não era, porque a lei, quando Moisés escreve a lei, quando Deus traz a lei através de Moisés, a partir dali as pessoas tinham a convicção daquilo que era certo e errado, porque a lei dizia que era pecado roubar, a lei dizia que era pecado adulterar, a lei dizia o que era pecado. Então qualquer um que olhasse para a lei sabia: se eu agir de tal maneira estarei pecando contra Deus. Na época de Noé não, mas eles tinham sim um certo conhecimento do certo e do errado.
Porque uma das coisas que Deus ensinou a eles era que não deveria matar. Eles tinham esse conhecimento pelo fato que aconteceu entre Caim e Abel, que Deus reprovou aquele ato. Deus reprovou aquela atitude tomada de Caim em relação ao seu irmão Abel. Então, a partir daí, eles tinham já um princípio de que Deus não se agradava de que um homem matasse outro, de que um ser humano matasse outro. E mesmo tendo apenas um princípio para seguir, a Bíblia nos diz que, no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que a terra, ela ficou cheia de violência. A terra, ela ficou tomada por violência. E a partir do momento que a terra, ela fica tomada por violência, Deus, Ele olha para a terra, Deus, Ele olha para o ser humano, e Deus, no seu coração, Ele se arrepende de ter feito o ser humano. Deus se arrepende de ter criado, de ter feito toda a criação, de ter colocado o homem na terra, por causa da violência que havia se espalhado pela face da terra. As pessoas se matavam, as pessoas criavam guerra simplesmente para ter um nome famoso, simplesmente para ser conhecido. O guerreiro fulano de tal, que venceu tal guerra, que matou tantos homens, que invadiu tal cidade. A terra estava tomada por violência. Era apenas um princípio que eles precisavam seguir a partir de uma experiência que Caim e Abel tinham tido na presença de Deus. E mesmo assim, sendo apenas uma, eles não conseguiram seguir. Eles seguiram as suas vidas de pecado, as suas vidas de violência, a sua vida que desagradava a Deus. E isso está bem claro na Bíblia Sagrada. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na face da terra. Então Deus, Ele toma a decisão. A Bíblia nos diz que Deus, Ele toma a decisão de acabar com o ser humano, de acabar com o homem, de acabar com a criação que Ele havia feito. Só que quando Deus toma essa decisão de acabar com a criação que Ele havia feito, no versículo que nós lemos, que é o versículo de número 8, vai nos dizer: porém, antes do versículo de número 8, estava narrando todos os pecados, estava narrando toda a violência, toda a situação daquelas pessoas. Chega no versículo de número 8, vai nos dizer: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E nós vivemos, irmãos, na nossa geração, no tempo em que vivemos um tempo semelhante ao tempo de Noé. Vivemos um tempo em que as pessoas cada dia mais procuram se afastar de Deus. Vivemos um tempo em que cada dia mais as pessoas se tornam violentas. As pessoas vivem de uma forma violenta. Se nós formos olhar o significado da palavra violência, você vai ver que violência é o emprego de força física ou intimidação moral. Vivemos um tempo em que, se você estiver andando no trânsito na rua e alguém cortar a frente do seu carro e você buzinar, já é o suficiente para essa pessoa te xingar, dizer tudo quanto é palavrão, tudo quanto é palavras de baixo escalão, de parar o carro e te chamar para briga. O que é isso? É violência. Às vezes pode até não sofrer uma violência física, mas são palavras de intimidação, palavras de ofensa moral. E isto também é violência. Isto também é falta de amor. O que a Bíblia Sagrada nos ensina do início ao fim? Que a lei de Deus é baseada no quê? No amor ao próximo.
a nossa geração, o tempo em que nós vivemos, a semelhança do tempo que Noé vivia, vivemos tempos em que as pessoas não têm amor ao próximo, em que as pessoas vivem de forma violenta, de forma brusca, em que as pessoas vivem para defender os seus próprios interesses, em que as pessoas vivem para buscar apenas aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá satisfação, sem se preocupar o que vai acontecer com o outro, sem se preocupar o que vai acontecer com o próximo, sem se preocupar o que vai acontecer com a família, sem se preocupar o que vai acontecer com os pais, o que vai acontecer com seus filhos, com a sua esposa. Não se preocupam, porque eles vivem para buscar o seu próprio prazer. Assim era no tempo de Noé, as pessoas viviam para buscar o seu próprio prazer, as pessoas viviam para criar uma fama em cima do seu nome, as pessoas viviam para ser temidas por onde quer que elas passassem, e isto foi cansando Deus, isto foi cheirando mal diante da face de Deus, isto foi perturbando Deus, porque quando Deus olhava para a terra, quando Deus olhava para o ser que Ele criou, e o ser que Ele encheu de amor, que Ele encheu de misericórdia, que Ele encheu de bondade, este ser agora estava corrompido, este ser agora estava cheio de violência, este ser agora estava cheio de interesses próprios, este ser agora vivia a sua vida de qualquer maneira, sem se preocupar com a vontade de Deus, sem se preocupar com a lei de Deus, sem se preocupar em buscar a Deus. E hoje em dia, apesar de nós termos muitas igrejas por aí, se você sair na rua, quase cada esquina tem uma igreja. Tem igreja de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é maneira, para tudo quanto é gosto. Mesmo tendo muitas igrejas, são muito poucas pessoas que buscam a Deus de verdade. Se você olhar para o tempo de Noé, é um tempo que os homens não viviam 70, 80, 90 anos, mas era um tempo que os homens viviam 300, 400, 500, 600 anos. Um homem, na época de Noé, ele tinha a capacidade de ter centenas de filhos, ele tinha a capacidade de ter muitos e muitos filhos e muitos netos, e mesmo assim, se você olhar para a Bíblia, você vai ver a Bíblia dizendo que Adão teve muitos filhos, você vai ver a Bíblia dizendo que Lameque teve muitos filhos, que Enoque teve muitos filhos, mas as pessoas que buscavam Deus, se você olhar no capítulo anterior, no capítulo 5, você vai ver que o capítulo 5 nos narra apenas o nome de 10 homens que buscavam o Senhor no meio de uma geração, porque essa geração estava corrompida, porque essa geração era uma geração violenta, era uma geração que não se interessava em buscar a Deus. Aleluia. Falta de amor ao próximo, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Pessoas que às vezes vão para dentro de uma igreja, porque elas têm um interesse financeiro, elas acham que se estiverem dentro da igreja, Deus vai abençoar elas, elas vão ficar ricas. Pessoas que às vezes vêm para dentro da igreja, mas o interesse deles é buscar o seu próprio prazer, a satisfação daquilo que elas querem, e não de buscar a Deus de uma forma sincera, não de buscar a Deus de uma forma honesta, não de buscar a Deus de uma forma correta. Aleluias. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver, como eu já falei, Enoque, um homem que buscava a Deus de uma forma sincera, um homem que se entregava para aquilo que ele fazia diante do Senhor. Você vai ver no meio de uma geração tão violenta, Deus olhando e dizendo: eu vou destruir tudo, mas Deus olha para a terra e diz: não, tem Noé lá, que Noé não é igual aos outros,
Aleluias. E o que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês nesta noite é: nós vivemos um tempo em que a nossa geração é uma geração semelhante à geração de Noé. A nossa geração é uma geração semelhante à geração que viveu antes do dilúvio. Só que mesmo no meio de tanta violência, mesmo no meio de tanta falta de amor, mesmo no meio de tantas pessoas buscando só o seu prazer e a sua vontade, nós fomos chamados por Deus para viver uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida correta e uma vida de busca da vontade de Deus. Aleluias. O próprio Senhor Jesus, Mateus no capítulo 24, no versículo 38, nós vamos ver Jesus falando sobre a geração de Noé, e nós vamos ver Jesus dizendo que nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam. E eu pergunto para os irmãos: tem alguma coisa errada em comer, beber, se casar? Não tem nada de errado nisso. Agora, o errado é quando Jesus está dizendo que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus está dizendo, eles buscavam apenas os seus prazeres. Eles não buscavam a Deus, buscavam apenas os seus prazeres. Porque eles comiam e bebiam porque isso dá prazer à carne. Isso é prazeroso. Se fosse ruim, ninguém queria comer. Se fosse ruim, ninguém queria beber. Eles se casavam porque o casamento traz prazer à carne. Se fosse ruim, ninguém se casava. Era uma geração de pessoas que buscavam apenas o seu próprio prazer. E segundo os gregos, se não me engano, foram os gregos que criaram esta teoria chamada hedonismo, esta palavra chamada hedonismo. Hedonismo significa prazer como um bem supremo, ou seja, a pessoa que busca o prazer como um bem supremo, ou vive uma filosofia de vida, de buscar simplesmente o prazer para si. Essa pessoa ela é chamada de hedonita. É a pessoa que segue a filosofia do hedonismo. E hoje em dia, a nossa geração está mergulhado nesta filosofia de vida. Porque se você olhar para os jovens, você vai ver que muitos deles estão se drogando, porque a droga dá prazer. Muitos deles estão mergulhados na sexualidade, porque a sexualidade lhe dá prazer. Muitos deles estão mergulhados no alcoolismo, porque o alcoolismo lhe dá prazer. Muitos estão mergulhados na pornografia, porque a pornografia lhe dá prazer. Buscam apenas aquilo que lhe dá prazer. Buscam apenas viver uma vida, aleluias, uma vida em que buscam o prazer como um bem supremo para si. Se você olhar as pessoas aí que são famosas, você vai ver que o estilo de vida deles é exatamente este. E eles não têm vergonha nenhuma de mostrar aquilo que fazem. Porque aquilo que eles fazem pode ser feio, pode ser vergonhoso, pode ser antiético, mas para eles dá prazer. E se dá prazer para eles, eles têm orgulho de fazer e de mostrar aquilo que eles fazem. O que é isto? É uma geração hedonita, é uma geração que só busca prazer, é uma geração que só busca a satisfação da sua vontade, a satisfação dos seus prazeres. E quanto mais as pessoas se tornam desta maneira, menos elas têm o interesse de buscar a Deus. Porque buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, em sua grande maioria, não é prazeroso, não te traz um prazer.
Tu andar na rua, no trânsito, e alguém te xingar, e porque tu é servo de Deus, tu ficar de boca calada e deixar pra lá, não te traz prazer nenhum. Ter o desejo de praticar algumas coisas que alguém pratica lá, e você lembrar que a lei de Deus te diz que tu não deve fazer isso, não traz prazer nenhum. E quanto mais as pessoas se tornam hedonitas, e quanto mais elas buscam seu próprio prazer, mais elas se afastam de Deus. A Bíblia não nos fala, mas eu acredito que Noé deveria ser zombado todos os dias pela maneira que ele vivia. A Bíblia nos diz, no versículo 9, que Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, ou em outras traduções nos diz, entre as pessoas de sua geração, e Noé andava com Deus. A vida de Noé era exatamente o contrário, o oposto da vida de uma pessoa que busca simplesmente satisfazer os seus próprios prazeres. Porque Noé, sendo justo, e a palavra justo significa o que é reto, o que é íntegro e o que é puro. Ou seja, Deus olhava para a terra e via violência em todo o ser humano. Tanto é que um pouco antes nós lemos aqui que a terra estava corrompida, que os seres humanos estavam corrompidos, mas Deus olha para Noé e vê que Noé era um homem justo. Deus chama Noé de um homem justo. Justo por quê? Porque ele era reto, ele era íntegro no seu caráter, na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. Ele era puro, ele não se corrompia com a violência dos outros. Ele não vivia uma vida de violência, ele não vivia uma vida distante de Deus, ele não vivia uma vida de prazeres, mas ele vivia uma vida de justiça, uma vida justa. Noé era um homem justo e íntegro. Tem outras tradições que diz que Noé era um homem justo e perfeito. Perfeito, significado da palavra perfeito é aquele em quem não se encontra defeito. E eu acho isto muito importante para falar sobre Noé. Porque no meio de tanta corrupção, no meio de tanta violência, de tanta maldade, Noé, ele continuava perfeito diante de Deus. Não que fosse uma vida fácil de viver, não que fosse uma vida de muitos prazeres, mas Noé, ele sabia, ele conhecia Deus. Quando a Bíblia nos diz que Noé andava com Deus, é as mesmas palavras que usa para falar do relacionamento de Enoque e Deus. Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. Agora aqui está dizendo que Noé andava com Deus, Noé buscava a Deus. E o interessante é que na contramão daquela sociedade, quanto mais uma pessoa busca Deus, quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, quanto mais uma pessoa busca a vontade de Deus para a sua vida, mais desejo ela tem de viver uma vida justa, de viver uma vida íntegra, de viver uma vida correta, de viver uma vida de perfeição diante da face do Senhor. Aleluia. Porque, irmãos, é isso que Deus espera de nós. Não que sejamos melhores do que alguém, não que sejamos mais perfeitos do que alguém, não. Mas hoje, como eu disse para os irmãos lá no início, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos os Evangelhos, nós temos a lei, nos dizendo o que nós devemos e o que não devemos fazer. Basta nós olharmos para a palavra, olharmos para a nossa vida, e nós vamos ver aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser mudado, as atitudes que nós precisamos ter, porque o que Deus espera de nós é que nós venhamos viver uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida de perfeição diante da face do Senhor, porque é isto que agrada a Deus.
É isto que chama a atenção de Deus. É isso que chama a atenção de Deus para nós. É vivermos uma vida de justiça e de retidão. Aleluias. Se nós olharmos, irmãos, no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, passado aí, não sei dizer ao certo, 4, 5 mil anos de história depois de Noé, já havia acontecido o dilúvio, a população já tinha novamente se espalhado pela face da terra. Está Paulo escrevendo uma carta à igreja de Romanos, no versículo 28, aliás, o capítulo 1 inteiro praticamente é Paulo relatando como era a geração da sua época. É Paulo ali dizendo que as pessoas se tornaram idólatras, que as pessoas abandonaram o Criador, que adoraram mais a criação do que o Criador. É Paulo ali dizendo que as pessoas estavam entregues a uma disposição mental reprovável para fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Então Paulo está ali relatando a situação da geração da sua época. E chega no versículo 28, Paulo vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, de homicídio, de contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos e presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Paulo descrevendo a geração da sua época, e mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos, muito parecido com a situação que vivemos hoje, muito parecido com a sociedade da nossa época, muito parecido com a geração da nossa época. O que mais temos hoje, o que nós mais vemos hoje, são pessoas que estão com a sua mente totalmente de uma maneira reprovável, buscando simplesmente os seus prazeres, e para buscar aquilo que é o seu prazer, para buscar aquilo que lhe dá satisfação, as pessoas se tornam injustas, as pessoas se tornam invejosas, as pessoas se tornam avarentas. Tudo isso que Paulo descreve aqui, Paulo está descrevendo pessoas que buscam simplesmente o seu próprio prazer, pessoas que são hedonitas, pessoas que vivem simplesmente para buscar o seu prazer como um bem supremo, como uma necessidade suprema para si mesmas, e assim vão cada dia mais se afastando de Deus. E o que Paulo descreve aqui, irmãos, não tinha passado muitos anos não, da vinda do próprio Jesus Cristo a esta terra. O que Paulo descreve aqui é uma sociedade em que podemos dizer que a igreja de Cristo era uma igreja cheia do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, que curas aconteciam, que milagres aconteciam, que pessoas eram batizadas, que Pedro pregava e milhares de pessoas se convertiam. Mas a sociedade da época deles era igual à sociedade da nossa época. A sociedade da época de Noé era igual à sociedade da nossa época, cheia de corrupção, cheia de violência, cheia de hedonismo, cheia de pecados, cheia de pessoas avarentas, cheia de pessoas idólatras,
cheio de pessoas que não buscam a Deus e que não se interessam por buscar a Deus. Aleluias. E mais uma vez eu digo para os irmãos, o que Deus espera de nós é olhar para nós e ver a nossa vida da mesma maneira que Ele viu Noé. Aleluia. Justo, íntegro, correto, temente a Deus e que busca a presença de Deus para a sua vida. Amém. Se foi possível que Noé vivesse dessa maneira, se foi possível que Enoque vivesse dessa maneira, se na época de Paulo a sociedade estava mergulhada numa podridão, e mesmo assim havia lá a igreja de Cristo, cheia da presença do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, com milagres, com prodígios, com maravilhas. Hoje em dia, irmãos, não é diferente. Deus nos chama para viver uma vida de justiça e uma vida de integridade. E Ele nos chama como igreja para sermos uma igreja santa, uma igreja poderosa, uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Porque foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos escolheu. No meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração injusta, Deus Ele nos chamou para nós sermos sacerdotes reais, povo seu, povo santo, escolhido por Ele. Aleluias. No versículo 18 que nós lemos, lá de Gênesis 6, você vai ver Deus falando com Noé e dizendo: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus tinha uma aliança com Noé. Na Santa Ceia do mês passado, nós falamos aqui sobre a importância da aliança. E falamos aqui da aliança que nós temos com Deus. E aqui está a Bíblia dizendo que Deus tinha uma aliança com Noé. Deus estava dizendo para Noé: Noé, eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. Porque esse povo se corrompeu, esse povo não tem mais volta, eles não se interessam em buscar a minha face, eles não se interessam em viver uma vida de justiça e de integridade. Eu vou destruir tudo. Só que eu vou salvar a ti, eu vou salvar a tua família. Prepara uma arca aí, para que tu e a tua família estejam salvos, porque o resto tudo vai ser destruído, Noé. E a aliança de Deus com Noé era que Noé e a sua família iriam se salvar por intermédio daquela arca. Esta era a aliança de Deus com Noé, a aliança que Deus estava estabelecendo com Noé. E Noé, ele manteve esta aliança com Deus. Ele manteve essa aliança com Deus através da fé. Se nós lermos lá em Hebreus, no capítulo 11, que é a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 7, que nos diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então Noé, ele manteve a aliança que ele tinha com Deus através da fé, porque ele creu naquilo que Deus estava falando para ele. Exatamente por ser um homem que tinha intimidade com Deus, exatamente por ser um homem que buscava Deus, Noé, quando ouviu a voz de Deus e entendeu Deus falando com ele, ele entendeu: eu preciso fazer aquilo que Deus está me mandando. O segundo ponto pelo qual Noé manteve a sua aliança com Deus foi pela obediência, pela fé e pela obediência, porque ele creu na palavra de Deus e ele obedeceu e fez aquilo que Deus estava lhe mandando fazer. Porque mesmo Noé sendo justo, íntegro, mesmo ele sendo um homem que buscava Deus, mesmo Noé crendo na palavra de Deus, se ele não tivesse feito aquilo que
Deus mandou ele fazer. Se ele não tivesse preparado a arca como Deus havia mandado ele preparar, certamente ele e a sua família teriam perecido junto com aquela geração pecadora, junto com aquela geração corrupta, junto com aquela geração violenta. Mas Noé, ele se salvou de tudo aquilo exatamente pela fé que ele tinha em Deus. Aleluia. E por obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. E foi o último versículo que nós lemos, versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim como Noé e a sua família, eles foram salvos através daquela arca que Noé preparou. Nos nossos dias não é diferente. Há quantos e quantos anos a igreja de Cristo está aí pregando e dizendo que Jesus vai voltar? Há quantos e quantos anos, há quantas gerações os servos de Deus estão aí pregando e dizendo: olha, hoje pode ser a última oportunidade, hoje pode ser a última chance, pode ser o último dia, Jesus está voltando, este mundo vai ficar para trás, este mundo vai ser destruído. E assim como foi no tempo de Noé, as pessoas continuam comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, buscando seus prazeres, buscando satisfazer as suas vontades, e não estão nem um pouco preocupados com aquilo que pregamos, não estão nem um pouco preocupados com aquilo que nós anunciamos através da Bíblia Sagrada. E isso, irmãos, é uma verdade. Jesus vai voltar. Jesus vem buscar a sua igreja. Amém. E isto é uma verdade. Amém. O povo dessa nossa geração, creia nisso ou não, Jesus vai voltar da mesma maneira. Estejam as pessoas preparadas ou não, Jesus vai voltar da mesma forma. Glória a Deus. Estejam as igrejas cheias, ou tenha apenas 2, 3 pessoas dentro da igreja, Jesus vai voltar da mesma maneira. Aleluias. E nós precisamos estar atentos. Tem uma palavra que Jesus dirigiu aos seus discípulos, está em Mateus, mas eu não vou saber dizer o capítulo e o versículo, que Jesus disse para os seus discípulos: olha, tomem cuidado, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com a consequência das orgias, das bebedeiras, dos prazeres deste mundo. E este é um alerta que serve para nós, porque quantas e quantas pessoas nós conhecemos que viviam uma vida justa, viviam uma vida íntegra, uma vida correta, e chega um certo ponto da sua vida que parece que se cansa de tudo, se decepciona com Deus, acha que Deus é a causa dos seus problemas e larga tudo e vai viver uma vida de injustiça, vai viver uma vida de prazeres, vai viver uma vida de hedonismo, vai viver uma vida apenas de busca da sua própria vontade. Para encerrar, Paulo em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, Paulo escrevendo para a igreja de Filipenses, Paulo vai dizer: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, indesculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros neste mundo. Nós, irmãos, a igreja de Cristo, nós que estamos aqui, estamos vivendo no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração pecadora, no meio de uma geração que não busca Deus, que não se preocupa com Deus, que não se importa com Deus. Estamos vivendo dias, estamos vivendo momentos na nossa sociedade em que parece que as pessoas têm prazer em pegar a lei de Deus e simplesmente descumprir a lei de Deus e mostrar isso para todo mundo,
Vivemos um tempo na nossa sociedade em que tudo aquilo que era ética, que era correto, deixou de ser correto, ou vem deixando de ser correto. E o chamado de Deus para nós, o que Deus está nos alertando nesta noite, é que não importa o quão corrupto e pecadora seja esta geração, o quão corrupta e pecadora seja a nossa sociedade, o quão corrupta e pecadora sejam os nossos políticos, nós fomos chamados para viver uma vida justa, íntegra e correta diante de Deus. Porque é isso que Deus espera de nós. Eu convido os irmãos a se colocar de pé, para nós orarmos nesta noite. Eu não estou aqui, irmãos, para doutrinar ninguém, não. Mas eu sempre me preocupo em pregar a palavra. E o que eu falei aqui nesta noite está na palavra. Os irmãos podem ver que está na palavra. Era uma geração corrupta de Noé, uma geração corrupta de Paulo e uma geração corrupta e pecadora na qual nós estamos vivendo. E que vai continuar sendo assim. Mas Deus quer que nós continuemos sendo íntegros, justos e corretos diante da face do Senhor. Pai eterno, nós clamamos a Ti nesta noite mais uma vez, Senhor. Te pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, Tu és nossa testemunha, Pai, de que vivemos dias difíceis, que a Tua igreja tem passado por momentos de dificuldade. Senhor, temos passado por momentos que são verdadeiras provações para a nossa fé. Senhor, temos passado por momentos, aleluias, em que há muitas pessoas ensinando aquilo que é errado, em que há muitas pessoas distorcendo a Tua palavra. Senhor, vivemos momentos, Pai, que existem muitas pessoas por aí pregando a busca do prazer, a busca da satisfação do prazer. Mas, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, para Te pedir, pelas Tuas misericórdias, que o Senhor nos ajude, que nós possamos ser justos, que nós possamos ser íntegros, que nós possamos ser corretos, que nós possamos ser perfeitos no meio desta geração, que nós possamos ser perfeitos no meio de uma sociedade imperfeita, que nós possamos ser justos no meio de uma sociedade injusta, que nós possamos ser íntegros quanto à Tua palavra, em meio a uma sociedade que está descumprindo os Teus mandamentos, que está blasfemando do Teu nome, que está blasfemando da Tua palavra. Mas, Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Estamos aqui porque queremos mais de Ti em nossas vidas. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos conceder sabedoria e conhecimento, discernimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que possamos ter mais de Ti em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, que nós não venhamos buscar simplesmente o nosso prazer e a nossa vontade, mas que possamos buscar a Ti, Senhor. Que possamos buscar a Ti, Senhor, porque é o Senhor quem satisfaz as nossas necessidades, é o Senhor quem satisfaz as nossas carências, é o Senhor quem nos cura, aleluia, das dores emocionais que muitas das vezes estamos sentindo, é o Senhor quem tira a culpa que muitas das vezes carregamos. Por isso eu te peço, Senhor, nos ajuda, que a nossa busca não seja por prazer momentâneo, mas que a nossa busca seja pelo Deus eterno. Amém. Aleluias. Que a nossa busca seja pelo Deus que preparou, aleluias, um novo céu e uma nova terra para nós. Que a nossa busca seja pelo Deus que entregou seu
nossos corações da tua presença. Enche os nossos corações da presença do teu Espírito Santo, Senhor. E que a cada dia tenhamos mais vontade de te buscar. Que a cada dia tenhamos mais vontade de viver na tua presença. Que a cada dia tenhamos mais sede por ti, Senhor. Porque os prazeres deste mundo são prazeres passageiros. Os prazeres deste mundo são prazeres momentâneos, são coisas que acabam. Mas, Senhor, tu tens uma eternidade preparada para nós. Tu tens uma eternidade reservada para nós, Senhor. Senhor, eu te peço, reaviva a tua igreja, Pai. Enche cada servo e cada serva tua do teu Espírito Santo. Traz um quebrantamento sobre as nossas vidas, Pai. Aleluias. Que possamos ansiar em estar na tua presença, Senhor. Aleluias. Que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. E eu te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.